bem-vindos a mais uma live aqui no canal Antiártico. Estamos ao vivo nas duas plataformas. Eu descobri que tem uma plataforma que eu não posso dizer o nome da outra plataforma que eu uso, então eu vou falar só do YouTube. Então, estamos ao vivo no YouTube e na outra plataforma. Hoje é um dia especial. Hoje nós vamos falar dos 25 anos. Olha pra câmera, hein, pra falar. Hoje nós vamos falar dos 25 anos do desenho Bob Esponja. O desenho Bob Esponja que é, assim, muito provavelmente um dos meus desenhos favoritos, muito facilmente, na verdade, um dos meus desenhos favoritos que eu mais assisti na minha infância. E, inclusive, muito interessante que ele é um ano mais velho que eu. Esse ano eu faço 24. E a gente vai falar um pouco sobre ele, falar um pouco sobre biologia marinha também, o que a gente consegue tirar um pouquinho só, pelo menos, desse desenho. Eu acho que dá pra falar muito mais se a gente for ver cada um dos episódios, mas eu separei algumas coisas específicas pra gente falar aqui. E hoje estou estreando a nova vinheta do canal que eu fiz. E eu espero que vocês gostem. Ela vai tocar sempre que eu for fazer um novo corte. Então, é isso. Espero que... Hoje a live, na verdade, vai ser rápida. Não vai ser um grande conteúdo sobre o assunto, mas é só para não deixar passar em branco também. Eu tive pouco tempo para preparar. Mas é isso, que vale a intenção, né? Então, para você que está me assistindo, muito obrigado. Já vou pedir para você deixar aqui o seu gostei para me ajudar a crescer e me ajudar na divulgação científica. Falar um pouquinho sobre isso, na verdade, que o intuito de eu fazer esse canal aqui é ter uma produção de divulgação científica. Isso para mim é muito importante, eu acho que é responsabilidade, sim, de todo mundo que faz pesquisa, recebe dinheiro público, levar esse conhecimento de volta para a sociedade, principalmente quando a gente está falando do Brasil, que é um país que a gente tem uma certa carência na educação. Uma certa carência não, a nossa educação é sucateada pra caralho, todo mundo só escrotiza tudo, então o que eu puder fazer, eu quero fazer. E por enquanto, enfim, eu espero que esse vídeo aqui ele ajude quem está no vestibular, principalmente, né? É um conteúdo bem, assim, simples, mas que dá uma noção geral sobre o tema. A gente vai falar um pouco sobre diversidade marinha, falar sobre os principais grupos e tal. Mais focado justamente para você que está estudando para o vestibular, ou você que é jovem, ou você que não conhece sobre biologia marinha e quer começar a entender sobre o tema. E é isso. Daqui a pouco eu vou abrir aqui os canais de transmissão também para ver como eles estão. Padrão, né? Muito obrigado mais uma vez a você que está me assistindo. Vamos então para o primeiro corte, em que a gente vai começar a falar sobre os 25 anos do desenho Bob Esponja. Então, vamos lá. Bom, Bob Esponja e ciência. Esse é um tema incrível. Sabe por que isso é um tema incrível? Porque o criador do Bob Esponja, ele era um biólogo marinho. Ele trabalhava, na verdade, com educação de biologia marinha em um parque nacional nos Estados Unidos. E o desenho Bob Esponja, ele surgiu justamente disso. Ele estava fazendo um folheto sobre educação ambiental. Eu não lembro exatamente sobre o que era. Eu não cheguei a dar uma lida boa no tema sobre, mas é uma história que eu conheço, enfim. E se eu não me engano, era sobre algumas boas práticas dentro do parque, né? E aí ele acabou virando uma animação e se transformou eventualmente no Bob Esponja que a gente conhece hoje, com todos os absurdos dele, né? Então, o Bob Esponja, ele tá ligado com a biologia desde o começo, né? Com a biologia marinha, principalmente. Eu acho que isso não é surpresa pra ninguém, porque, porra, o desenho ele é cheio, né? De referências à biologia. Só o fato de ser um desenho com animais marinhos já torna tudo fantástico, e apesar dele ser muito absurdo e ter várias coisas malucas que não são exatamente biológicas, né, ele é um desenho que, assim, ele realmente tem um fundo relacionado com a realidade, e eu vou tentar trazer um pouquinho desse contexto hoje aqui.
Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, a gente precisa pensar, é que a gente está falando de um ambiente bentônico. E eu acho muito louco isso, porque assim, os peixes no Bob Esponja, eles são tipo figurantes, foda-se, eles estão lá e eles passam o tempo todo, eles são clientes do Siri Cascudo, mas eles não, meio que parece que eles não fazem parte da dinâmica do desenho, só quando convém, né? A dinâmica do desenho, ela parece acontecer sempre nesses animais que vivem no fundo marinho. Animais que se alimentam e vivem no fundo e não têm a capacidade de se locomover para fora do fundo marinho, que é o que nós chamamos de animais bentônicos. Eles estão associados ao substrato. E isso pode ser qualquer tipo de substrato. Isso pode ser areia, isso pode ser pedra, isso pode ser lixo, isso pode ser muitas coisas. Então, no desenho do Bob Esponja, a gente tem a casa de todos os personagens principais, e por algum motivo a Sandy Bochechas também, mas enfim, elas são... Ó, eu arrumei as coisas, então agora eu aponto pra cá e é o lado certo. Mas essas coisas, a casa desses personagens, eles são todos meio que reaproveitamento de substratos marinhos, ou tipo coisas que foram jogadas no fundo do mar. Então, a casa do seu siriguejo é, bom, meio que até morbidamente assim, né, uma armadilha para siris, né, e para, enfim, outros tipos de animais, não só para siri, né, mas é claramente uma armadilha de siri. A casa do plâncton, né, e a gente pode falar, putz, eu não falei sobre o plâncton aqui. A gente fala sobre ele mais tarde, mas enfim, ele acabou não vindo nos slides, mas a casa do plâncton é um balde de lixo, literalmente. A casa do Bob Esponja é um abacaxi. O Patrick mora embaixo de uma pedra. O seu siriguejo mora dentro de uma âncora. Então, assim, todos esses lugares em que esses seres vivem são, assim, locais em que a gente com certeza encontraria, na verdade, esses animais no mundo real. Então, se você for numa região costeira coletar o lixo que tem lá, assim, você vai, sim, encontrar animais colonizando esses substratos diferenciados, né? Então, inclusive, a gente faz muito esse tipo de coleta na oceanografia. Ó, cafezinho. A gente faz muito esse tipo de coleta na oceanografia, em que a gente efetivamente vai lá em locais como, por exemplo, docas abandonadas, onde antigamente as pessoas colocavam seus barcos e, enfim, por conta das intempéries acabou desmoronando e viram ruínas. A gente vai lá coletar animais e eles vivem, cara. E tipo assim, isso aqui na verdade é um oásis para eles, né? É muito fácil a gente encontrar isso. Faltou uma foto aqui que eu poderia ter colocado. Vou ajeitar essa foto para mostrar depois, mais tarde na live. Mas recentemente mesmo eu fiz uma atividade de campo em que a gente foi coletar em boias, né? Então a gente literalmente deixa boias suspensas na coluna d'água com cordas em que os animais podem incrustar, ou seja, ficar presos ali e colonizar esses ambientes. E a gente estuda quais são os animais que incrustam esses ambientes. Inclusive eles têm um nome próprio que se chama-se fouling, ok? Eu não coloquei aqui no slide também, mas esse é o nome dado para esse tipo de organismos incrustantes em plástico, esses substratos mais inusitados, né? Fouling. Aqui é uma outra coisa que eu acho engraçada, que sempre me remete a Bob Esponja, que é a existência, a praia, né, que eles vão, que é a lagoa, né? Go to Lagoon. Que é basicamente, um mar dentro do mar. Mas isso existe, isso é muito interessante. Na verdade, isso é um ambiente muito inóspito em que, na verdade, até onde a gente sabe, nenhum animal consegue colonizar. Que são os chamados cold seeps, ou, nesse caso, né, os brine pools, que são piscinas salgadas embaixo da água. O que acontece é que embaixo do sedimento a gente tem diversos processos que liberam substâncias na água do mar. Então, a gente tem ali, por exemplo, exudações vulcânicas, que é justamente lava ou gases de câmaras magmáticas que vêm lá de baixo e trazem essas coisas para cima. A gente tem exudações frias, que são justamente
esses locais em que você tem bolsões de metano ou bolsões de outros gases que ficam acumulados em certas regiões devido à degradação de organismos dentro do sedimento. Então a gente tem organismos que são degradados, eles liberam esses gases que ficam aprisionados dentro do sedimento e eventualmente esses gases são liberados no que a gente chama desses cold seeps, né, ou exudações frias. E quando isso acontece particularmente em regiões que a gente tem domos salinos, que a gente chama, né, que é uma outra estrutura geológica, a gente pode fazer uma live aqui falando sobre a formação desses domos salinos, mas são basicamente regiões em que você tem essa exudação de gases fria que passa por toda essa região salina, então você tem uma grande camada de sal, como é no caso do pré-sal, por exemplo, né? Então você tem uma grande camada de sal que vai... Então esses gases, quando eles passarem por essa camada, eles vão trazer esse sal junto, tá? E aí você tem essas regiões hipersalinas, ó, tem um esquema aqui, então você tem essas regiões hipersalinas, em que você tem nenhum oxigênio e vários outros gases dissolvidos. E em cima você tem a água do mar normal. E lembra, na minha live passada, se você não viu minha live passada, se você não viu os cortes da live ainda, volta lá, assiste os cortes da live para você entender essa questão da densidade e da água do mar, que é hiper importante. Mas a questão é justamente essa, a gente tem uma água hiperdensa, hipersalina aqui desse lado, hipersalina que fica... retida nessa região, literalmente uma piscina dentro da água. Porque se você parar para pensar, uma piscina, um lago, um mar, um oceano, é basicamente um fluido embaixo de outro fluido, que é a atmosfera. Você tem a atmosfera, aqui onde a gente vive, e a gente tem os oceanos, que são onde os outros vivem, é onde os outros vivem. Os outros organismos. E aí eles ficam presos nesse fluido mais denso, que é por isso que o mar não fica em cima e a atmosfera fica embaixo, entendeu? Seria muito louco. Imagina um gás mais denso que a água formando um oceano de gás em uma região que é cercada por água. É mais ou menos isso que acontece aqui, né? Você tem uma água super densa, repleta de gases tóxicos e super ácida também, com sal pra cacete e a água do mar tranquilinha em cima. E se vocês olharem aqui, ó, no Welcome to Goo Lagoon, tem umas poças de piche na frente da placa. Então, a licença poética do desenho é que os organismos sobrevivem quando eles estão ali, dentro dessa piscina. Mas, porque na realidade, inclusive tem vídeos, a gente posso puxar um vídeo desse, inclusive. Mas a gente tem vídeos de animais que entram ali e morrem instantaneamente eles morrem. Justamente porque é um ambiente super, assim... Se eu não me engano, eu acho que tem alguns organismos que têm assim uma capacidade um pouco mais, assim, eles são mais resilientes, né? Eles têm essa capacidade, geralmente os que não fazem respiração cutânea, né? Que tem ali algum tipo de respiração um pouco mais avançado e que não tem uma troca de fluidos tão grande entre a parte interna e a parte externa, né? Da parte interna do animal e a parte externa do ambiente. Então eu imagino que, se eu me lembre bem, posso estar falando merda, então por favor pesquisem se vocês tiverem curiosidade sobre o tema, mas se eu me lembre bem, existem alguns crustáceos talvez que conseguem pelo menos passar ali bem pertinho para caçar algumas coisas. E existem algumas brine pools também, eu devia ter colocado uma foto disso, que ela é cercada de moluscos. Então você tem vários mexilhões que ficam ali em volta dessa piscina salina, que vão ter uma certa simbiose com bactérias quimiosintetizantes que são capazes de quebrar esses gases e fazer a produção primária que não depende da luz, e aí eles vão conseguir se alimentar estando ali na borda. Então, em volta desses ambientes é um lugar um lugar muito diverso, porque a partir daí você também tem a sucessão ecológica, né? Então, se você tem ali uma bactéria que consegue se assentar, você vai ter o molusco que vai vir em cima, aí você vai ter o caçador que vai vir comer o molusco, enfim, assim funciona a sucessão ecológica, né? Então, é isso. Brine pools. Então, a gente aqui se encerra o primeiro corte.